Salve, salve, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve lá e não perde as oportunidades que nós estamos trazendo aqui para vocês, com dicas super importantes para você que está aí na luta, estudando, batalhando, buscando fazer concursos de carreira policial militar. E a gente traz aqui sempre disciplinas como o Estatuto dos Policiais Militares, Códigos de Ética, Direito Militar, Processo Penal Militar, Direito Penal Militar, enfim, toda essa gama de matérias jurídicas que tem sido cobrada nos certames de carreira policial militar no Brasil afora. A gente está com este canal voltado para facilitar a sua vida, buscando levar até você a informação que você necessita para a sua prova. Trazemos também dicas de provas, dicas de questões, enfim, tudo que pode facilitar para o seu estudo. Portanto, se você chegou aqui por acaso, corre, se inscreve, divulga, compartilha para outros amigos que você sabe que está nessa luta diária e ajuda a gente a alcançar mais pessoas para que elas possam, enfim, também realizar o seu sonho de aprovação. Hoje nós estamos trazendo para vocês uma dica super importante sobre direito penal militar. Vamos falar um pouco sobre o Instituto do Abandono de Posto tipificado lá no artigo 195 do CPM. O artigo 195 que faz parte, que está dentro dos crimes contra o serviço militar, que também está dentro dos crimes militares em tempo de paz, né? A gente sabe que o Código Penal Militar vai nos trazer os crimes militares em tempos de paz, os crimes militares em tempos de guerra, e dentro dessa subdivisão nós vamos ter outras divisões, a exemplo do que nós estamos vendo aqui hoje, que é os crimes contra o serviço militar. Dentre os crimes contra o serviço militar tipificados lá no CPM, nós vamos encontrar no artigo 195 o abandono de posto, que se configura, conforme diz a letra da lei, por abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. Então, desta forma, o texto da lei vem nos dizer que, ao adotar esta conduta tipificada lá no CPM, o militar, seja ele estadual ou militar das Forças Armadas, estará infringindo o Código Penal Militar, especificamente cometendo o crime de abandono de posto. Quero chamar a sua atenção, já aí na análise da letra da lei, para dois aspectos importantes, porque a letra da lei vai falar sobre posto e lugar de serviço. O que seria o posto, professor? Posto é um local fixo, determinado, certo, delimitado. Entenda posto como local certo, fixo ou não, determinado, aquele local que é determinado, delimitado. E o que seria o local de serviço ou lugar de serviço? O lugar de serviço ele vai estar, pessoal, mais afeto a uma área geográfica, podemos assim dizer, né? Para exemplificar melhor para vocês, eu poderia dizer como lugar de serviço quem ocupa o lugar de serviço, o cabo da guarda, o sargento da guarda que está ali, embora estando ali na guarda, a sua área de atuação, de delimitação, se refere a todo o batalhão. Então, ele está na condição de supervisionar, de observar, de estar atento a toda a área do batalhão. Já o policial militar, que está em serviço, ele vai ter uma área delimitada, uma área certa, fixa ali, para que ele execute a sua atividade policial. Então, diferenciem posto e lugar de serviço dessa forma, para que vocês possam compreender como se dá a caracterização do delito. Uma questão importante que queremos trazer para vocês também é a possibilidade do delito dele, vamos assim dizer, dele admitir coautoria ou não. Por se tratar de um crime de mera conduta, por se tratar de um crime que vamos assim dizer, que é inerente à pessoa do autor,
Então, ele não vai admitir a coautoria. Agora, preste atenção, porque a banca pode querer saber se você vai ter o discernimento entre coautoria e participação. O delito, ele vai admitir a participação. E de que forma, professor, a gente pode entender que pode haver aí a participação no crime de abandono de posto? Vamos dar uma situação específica. Você que é militar, que está por dentro da rotina militar, vamos assim dizer, vamos dizer que você está em serviço, está ali, ou seja, de viatura, ou seja, num ponto fixo, e surgiu uma situação particular e você necessita urgentemente resolver aquela situação. Está sem manter contato com o oficial de dia, com o supervisor responsável, e resolve, sabe-se lá porque ideia vem na sua cabeça de ligar para um colega, conversar com esse colega e pedir que ele lhe ajude nessa situação, solicitando que ele venha até o seu local, assuma o restante de serviço seu e depois vocês compensam esse serviço. E aí o colega vem, tira o restante de serviço seu e você vai embora sem a autorização do superior hierárquico. Então, nessa situação, você que se ausentou do local de serviço, você está cometendo o crime de abandono de posto na condição de autor. Já o colega que veio lhe ajudar, que veio lhe socorrer, que veio lhe prestar um auxílio, uma ajuda de forma bem intencionada, né? Ele vai estar cometendo o crime de abandono de posto na condição de partícipe. Então, e aí vão ter desdobramentos jurídicos diferentes, né? Que mais na frente, em outras aulas, nós poderemos explicar melhor para vocês o desdobramento do autor e do partícipe, já que o intuito deste vídeo é falar um pouco sobre o Instituto do Abandono de Posto. Nessa situação, também ainda falando sobre o abandono de posto, é muito importante que vocês tenham em mente duas situações específicas. O crime, ele vai ser irrelevante o lapso temporal desse afastamento. Vamos supor que, por exemplo, o cabo que está lá na guarda, fazendo a supervisão, fazendo o controle de quem entra e quem sai, né, do batalhão, ele resolve se ausentar por um lapso de tempo mínimo e até um barzinho na esquina. Ele sai ali, vai até um barzinho rapidamente, sem autorização de quem seja lhe superior, fica lá um tempo, de repente faz um almoço, uma janta e volta para o serviço da guarda. Esse curto período de tempo em que ele se ausentou do seu local de serviço, lugar de serviço, ele está cometendo o delito de abandono de posto. Então, é irrelevante o lapso temporal para que se configure o delito. Prestem atenção nisso, porque em uma eventual questão prática que a banca venha trazer, colocar para você que o militar ele se ausentou rapidamente e voltou e dizer que não houve nada, não houve nenhuma intercorrência, ninguém invadiu o batalhão, não houve nenhum problema durante essa ausência. Saber de você se isso vai caracterizar o delito, vai. Não é o fato dele ter se ausentado rapidamente e voltado. Não é o fato dele ter, durante o período da ausência dele, não ter acontecido nada, nada de relevante, ninguém ter invadido o quartel ou coisa desse tipo, que vai descaracterizar, vamos assim dizer, o delito. O crime é de mera conduta. O simples fato de se ausentar do local sem autorização do superior. É importante que essa ausência se dê sem a autorização. Por quê? Porque se houver autorização, obviamente que o delito não estará configurado. Então é importante que vocês prestem atenção nesse detalhe. Outro fator importante que eu quero chamar a atenção de vocês e que é muito relevante numa eventual questão de concurso que não aborde a letra específica da lei,
mas que trate de uma interpretação mais extensiva de aplicação prática do Instituto, é que vocês vamos dar o exemplo de os militares que foram designados para perseguir alguém que acabou de cometer um delito. Esse delito foi cometido, um grupo de policiais está em busca dos eventuais autores do delito, fazendo busca, fazendo campana, e de repente os militares precisaram fazer uma parada para almoçar. Esse interrompimento para um almoço, para uma janta, esse interrompimento breve, não significa dizer que eles deixaram a missão. Eles permanecem em missão, eles continuam em missão e não vai configurar o abandono de serviço, tendo em vista que eles estão com o intuito ainda de perseguição, de manter a vigilância, de manter a busca pelos indivíduos. Então, essa parada rápida para abastecimento, para alimentação, isso não vai configurar o delito que estamos estudando. Porém, se eles deixam definitivamente, se eles param indefinitivamente essa busca, essa campana, sem autorização superior, vai configurar abandono de serviço. A doutrina, ela vai divergir um pouco nesse exemplo aí que eu estou dando, porque há quem diga que vai se tratar de abandono de missão e não de abandono de serviço. Mas como a atividade policial ali empregada empreende uma ordem emanada de superiores para que seja desempenhada uma atividade policial, nós vamos, vamos dizer assim, se agregar, não é, à doutrina que entende que assim um abandono de serviço e não meramente um abandono de missão, tá certo? Descumprimento de missão, vamos assim dizer, tá certo? Continuando, a gente também chama a atenção de vocês para um outro exemplo prático. Vamos supor que dois policiais militares, eles estejam em missão, em deslocamento, em uma cidade, em uma grande metrópole do nosso país, né, uma capital, fazendo as rondas rotineiras, e eles têm um assunto particular a tratar entre os dois. Algo que é necessário que eles parem a viatura um pouco, para que possam debater melhor aquela situação. E aí, por uma infeliz ideia de ambos, resolvem desligar o rádio da viatura para que não sejam perturbados durante essa conversa. Vamos dizer que eles estacionaram aí, por exemplo, num drive-in desses daí, e aí desligaram a viatura, desligaram o rádio, empreenderam um diálogo, resolveram o problema deles, e aí voltaram à atividade normalmente, naturalmente, sem que tenha havido nenhuma ocorrência, sem que a central tenha necessitado deles, sem que nada tenha acontecido. Numa eventual fiscalização do oficial de dia, sendo esses militares interrompidos no período em que estejam parados, com o rádio desligado, eles estarão cometendo o delito de abandono de posto. Por quê, professor? Mas não teve ocorrência, eles não foram chamados, eles estavam na área geográfica que pertencia a eles, na área de serviço, mas o detalhe aí é que eles, ao desligarem o rádio, eles perderam o controle sobre aquela área que lhes cabia a vigilância, de modo que se tivesse havido uma ocorrência, embora não tenha havido a ocorrência, embora não tenha acontecido qualquer delito, mas se tivesse ocorrido, eles não estariam, vamos assim dizer, prontos para a qualquer momento interagir e impedir que o fato aconteça ou solucionar o fato, como é a missão policial de quem está ali fazendo as rondas e o policiamento de determinado local. Então, o simples fato de desligar o rádio da viatura aí vai caracterizar o delito. Já outra situação importante que tem sido tratada pela doutrina e tem sido reconhecido é no caso, vamos supor, do sentinela que ele se ausenta do seu posto,
né, seu local de serviço, ele se ausenta, mas essa ausência ela se dá por uma distância tal que lhe permite manter a vigilância, manter o contato visual e manter o afastamento de qualquer risco ou perigo de intercorrência naquela área que lhe cabe. Embora ele tenha se afastado do posto, embora ele tenha se ausentado do posto, mas a distância em que ele se ausentou manteve condição suficiente para manter-se à vigilância e agir em eventual necessidade. Diferente daquela situação lá que nós falamos, lá do cabo da guarda, que vai até, vamos dizer, um barzinho, um restaurante e se ausenta do local. Então, essa ausência dele, esse afastamento dele, ele deixou de manter a situação de vigilância sobre o seu local. Mas se nessa ausência, se nesse afastamento, se nesse distanciamento, ele tiver condições de manter contato visual com a área que lhe cabe de vigilância, ele tiver condições de agir ou reagir a qualquer momento para evitar perigos que venham a acontecer, não estaria aí caracterizado o delito e seria uma conduta irrelevante diante do militar. Então, essas dicas de hoje para que vocês prestem bastante atenção sobre o Instituto do Abandono de Posto, saber diferenciar, preste bastante atenção nesse detalhe da questão da participação e da coautoria, que neste delito especificamente não vai caber a coautoria, mas é sim reconhecida a possibilidade de participação, naquele exemplo que eu dei do militar que substitui o outro, né, para que ele se ausente para resolver problema pessoal, mas que aí sem autorização do superior. Caso isso aconteça sem autorização, evidentemente que estará cometendo ambos o delito de abandono de posto, um na condição de autor e outro na condição de partícipe, com as consequências jurídicas que a legislação militar lhe atribui e que a gente pode trazer mais na frente um vídeo aqui esmiuçando melhor essa diferenciação das consequências jurídicas da coautoria e da participação no CPM. Então, a gente deseja a vocês bons estudos, continuem na batalha, foco no objetivo de vocês, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, deixe aí eventuais sugestão de vídeo que vocês queiram, que vocês tenham uma dúvida para que a gente traga um tema específico para esclarecer, para falar um pouco mais, de forma mais detalhada, para que a gente possa trazer a explicação para vocês, exemplos de como pode cair na prova. Então, bons estudos, muito obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho, divulguem, se inscrevam mais uma vez se ainda não é inscrito e compartilhem para outras pessoas para que a gente possa chegar a mais guerreiros e guerreiras desse Brasil afora que estão aí na luta, batalhando nos concursos de carreira policial militar. Um grande abraço, eu sou Sargento Evandro Barbosa, sou terceiro sargento da Polícia Militar e estou aqui com muita satisfação e alegria trazendo até vocês essas informações que podem ajudar nos seus estudos e na sua batalha diária. Um grande abraço, até o próximo vídeo.